E aí galera, meu nome é William, esse é meu parceiro. E aí galera, aqui é o Bruno. Só não reparem na iluminação, porque a gente tá no final de tarde. E é o tempo que a gente necessariamente tem. E também a câmera não é tão boa assim. A gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial e seus acontecimentos. É o que a gente sabe. Pra quem sabe mais coisas, pode deixar nos comentários. A gente aceita muito. Hoje a gente vai falar sobre a Alemanha, a Segunda Guerra Mundial. Sobre o sentimento dela de revanchismo. O que foi isso? O que foi o revanchismo? A Alemanha não aceitava a derrota. A partir daí, ela para de pagar as indenizações para os países, começa a invadir territórios aos poucos dos países vizinhos, e esses países vizinhos também não estavam dando tanta importância assim. E também, com tudo isso também, o assassinato do Arquiduque Francisco Ferdinando foi o pontapé inicial para a Segunda Guerra Mundial. Nisso aconteceu dois blocos. O bloco dos eixos, que era da Alemanha, e o bloco dos aliados, que é da França. No meio, junto com a morte do, como se fala, imperador, aconteceu a invasão do Império Austro-Húngaro. Galera, a gente tem que trocar de câmera, porque a nossa aqui, que a gente usa no celular, né, praticamente, acabou a bateria. Desculpe muita gente. Tá? A guerra foi dividida em dois blocos. Do eixo, que foi Alemanha, Itália e Japão. E do outro lado, dos aliados, que foi França, Inglaterra e Estados Unidos. Mas Estados Unidos foi um pouco depois. Porque esses países começaram a entrar na guerra? Porque a partir do ponto que a Alemanha sai do tratado de não agressão, esses países começam a desenvolver armas, abrir fábricas, entre outras coisas. Ou seja, a guerra de preparação, que vinha armamento dentro de navios, munições também, vinha com navios e aviões para os soldados. Só que o exército, os Estados Unidos, ele não mandou exército, só mandou armamentos e munições. E dinheiro também. Em casa deve estar se perguntando como os Estados Unidos entrou na guerra. Eles entraram no seguinte motivo: com o ataque do submarino alemão aos navios. Só que os navios a gente não sabe a quantidade que foram destruídos. E uma curiosidade. Na época, os Estados Unidos pegaram uma parte do PIB deles, uma pequena fatia, para entrar. Mas ainda assim, o dinheiro não deu. O que eles fizeram? Fizeram campanha em todo o território americano para arrecadar dinheiro para financiar. Nesse exato momento que eles estavam fazendo isso, de juntar dinheiro para mandar para a guerra, o Japão atacou Pearl Harbor em 1941. Isso foi o estopim que eles ficaram nervosos. Mandaram um recado avisando para pararem de atacar. O Japão não concedeu esse desejo, ou esse pedido. Com tudo isso aconteceu as duas bombas que a gente sempre conhece, a de Hiroshima e a de Nagasaki. Bombas detonadas em Hiroshima e Nagasaki causaram um calor tão intenso, mas tão intenso, que as pessoas ao redor do local onde foram detonadas foram vaporizadas. Os prédios também viraram pó, praticamente, pela radiação e pelo calor. E além das pessoas que morreram depois, dias depois, enfim, pela radiação, por causa de câncer. A consequência final dessa guerra foi a morte de 50 milhões de pessoas, soldados, as mortes de japoneses e tudo mais. Tudo abaixo, o final de tudo é isso aconteceu. Nesse final também junto, aconteceu a formação da ONU, Organizações das Nações Unidas. Dia D, libertação da França, 1944. A França é libertada com a expulsão dos alemães de seus territórios e a União Soviética incorpora os lestes europeus, divisão da Alemanha em ocidental e oriental. A Conferência de Yalta foi na União Soviética em 45, com a formação da ONU, o leste europeu com influência soviética, a Alemanha Ocidental, que influenciou também a Coreia do Norte, se dividir em duas, Coreia do Norte e Coreia do Sul, como até hoje existe. O oeste europeu
que teve a influência americana. E a conferência de Potsdam seria uma melhor, como se diz, a conferência melhor que já teve, que seria da Alemanha, que aconteceu em agosto de 45, que foi o final do nazismo, que todos na Segunda Guerra queriam acabar com o nazismo. Isso que foi o final de tudo. Galera, não se esqueçam de deixar seu like, se inscreverem e compartilhar com os amigos. Ativar o sininho também, para não perder nenhuma notificação, hein? E galera, deixa aí nos comentários aí embaixo, que vai ser muito importante pra gente, quais temas você quer, hein? Isso que a gente agradece muito por vocês, que esse foi o primeiro vídeo nosso. Desculpa todos os transtornos aí do vídeo, mudar de câmera, mudar de lugar, que foi uma bela de uma, como se diz, Um imprevisto. imprevisto, que a gente teve muitas outras coisas que aconteceu com a gente semana passada, não teve nem tempo de gravar. Então galera, agradecemos e fui!